O que é o bem? Você já pensou sobre essa pergunta? Nós falamos muito sobre o bem e o mal. E nós falamos muito sobre fazer o bem. Muitas pessoas por aí afora fazem o bem, mesmo sem serem de Jesus Cristo. Então, se essas pessoas fazem o bem de certa maneira aos nossos olhos, quer dizer que elas têm alguma coisa que de fato seja boa nelas? Essa não é a pergunta que nós vamos responder nesse devocional, mas nós precisamos pensar muito acerca de como nós devemos agir, como nós devemos fazer o bem. Nós cristãos, salvos por Jesus Cristo, nós que imitamos ao nosso Senhor Jesus, nós devemos aprender a fazer o bem. Nós não podemos ter uma vida que de fato busca apenas fazer as coisas no seu conforto, do seu próprio jeito, porque isso não é fazer o bem. Perceba o que é descrito em Tito, capítulo 1, versículo 8. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. O nosso destaque desse devocional vai para amigo do bem. Nós estamos observando as características que um presbítero, um bispo, um pastor deve ter de exemplo em sua vida para que de fato ele consiga guiar as suas ovelhas. E aqui nós percebemos mais uma característica que ele deve ter, mas que todo cristão deve ter: amigo do bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de fato, você busca ter essa proximidade. Pense no que é ser amigo. Amigo é alguém que, de fato, tem ali uma proximidade com você, uma intimidade com você que é espontânea. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que acontece porque outras pessoas te pressionam a fazer isso, mas é uma coisa espontânea. Você encontra aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa e as ideias, de fato, são parecidas. A, a conexão é grande e dali surge uma amizade. Nós podemos ver vários exemplos nas escrituras desse tipo de amizade. E o que significa então associar essa palavra amigo com do bem? Algumas versões da Bíblia vão traduzir a palavra amigo como amor, nesse caso, porque traz essa ideia de um amor amigável. Então nós podemos tanto pensar na amizade quanto também no amor, amar o bem. Quando nós temos um amigo, nós de fato o amamos. Não é o mesmo amor que é para com a nossa esposa, não é o mesmo amor de outras formas, mas é esse amor de amizade. E nós podemos de fato entender como essa palavra se associa com do bem. Nós podemos pensar que isso não é simplesmente fazer por fazer. Se é amigo do bem, se é amar o bem, então não é fazer as coisas simplesmente por fazer. Você muitas vezes pode até não gostar de certas práticas, mas no geral, você quer estar com seu amigo, você quer vê-lo bem, você quer de fato ajudá-lo a prosseguir, a progredir, a ser maduro espiritualmente. Se isso acontece, então em relação ao bem, nós devemos ter essa mesma postura. Nós devemos amar e ser amigos do bem dessa maneira. O bem não deve ser um fim para que nós alcancemos um outro nível de santidade. O bem não deve ser algo que nós fazemos para que possamos aparecer. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que se nós formos dar esmola, ajudar o necessitado, nós não podemos nos mostrar para as pessoas. Mas se uma mão vai dar esmola, que a outra se esconda. Ou seja, trazendo a ideia de que nós não podemos fazer essas coisas para que nós agrademos as pessoas. Nós devemos justamente fazer o contrário, buscar fazer essas coisas para o bem maior, pensando no bem. Então, o que é ser amigo do bem e o que é amar o bem? É de fato você fazer aquilo pelo que é em si. É você amar o que é bom, é você amar o que é o bem. Então, perceba a mudança. Não é você simplesmente cumprir regras por cumprir regras. Percebe como é diferente? Imagine você de fato obedecer ali. Você está naquele lugar, pense no seu trabalho. Você está no seu trabalho constantemente, mas você não quer estar ali. Você está simplesmente pelo dinheiro. Você está se esforçando para estar ali por causa da remuneração. Agora pense no exemplo contrário. Você está no emprego dos seus sonhos, a sua vocação, o que Deus te chamou para fazer. Então você faz aquilo com prazer, com gosto. Obviamente que existem dias difíceis, dias maus, coisas que você não gosta de fazer, porque faz parte do geral. Mas no todo você ama aquele seu trabalho. Então pense no bem. Você amar o bem, você ter amizade com o bem é você de fato fazer o bem por fazer o bem. É você olhar para a situação e ver que você progrediu o bem ali na vida de alguém. Você fez com que aquela pessoa tivesse mais bem na vida dela. Você fez com que Deus estivesse mais presente na vida daquela pessoa, não como se você manipulasse as coisas, mas porque Deus te usou para isso. Então nós podemos, de fato, ser amigos do bem, amar o bem por amar o bem. Nós não precisamos de razões extras, de razões
pragmáticas de pensarmos, o que é que eu vou ganhar em fazer o bem? Nós, na nossa cultura brasileira, pensamos muito dessa maneira. O que é que eu vou ganhar fazendo tal e tal coisa? Mas, biblicamente, nós não devemos buscar isso. Nós devemos pensar em o que é que agrada ao Senhor. Se isso agrada a Deus, de fato é o melhor que nós devemos fazer. E o bem, de fato, é o bem porque vem do caráter do Senhor. Então, quando nós pensamos assim, fazer o bem por fazer o bem, é de fato ver as coisas melhorarem ao nosso redor. Então, imagine um ambiente em que você é alguém que espalha o bem, ao invés de você ser aquela pessoa que estraga o momento, estraga o clima, causa contendas, causa divisões. Você é a pessoa que resolve contendas, é a pessoa que resolve discussões, é a pessoa que traz paz, que fala as coisas do jeito correto, que corrige, que disciplina, que ama, que anima. Já pensou você ser alguém com essa característica de amar o bem? Deus se agrada muito de pessoas que fazem isso. Perceba o que é descrito em outros textos. Por exemplo, Gálatas 6:9 diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós devemos lembrar de fazer o bem, porque de fato nós vamos colher. Não pensando em colher apenas, lembre-se do ser amigo do bem. É fazer isso porque nós queremos que aquilo progrida no mundo, não porque nós vamos ganhar coisas através disso. Outro texto que nós podemos pensar é Efésios 2:10, que diz o seguinte: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós fomos chamados para, de fato, realizarmos boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E aqui você pensa, o que é então fazer o bem? Como na prática eu posso fazer isso? Pense, você que tem o Senhor Jesus, você já tem um direcionamento correto, você sabe o que é o bem. O bem é tudo que nos aproxima do Senhor. Pense em você orando a Deus durante o dia. Pense em você lendo a Bíblia, estando próximo do Senhor. Pense em você falando de Jesus para outras pessoas, isso é o bem. Pense em você ajudando alguém na rua que precisa. Pense em você ajudando seus parentes que precisam. Pense em você sendo luz na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Tudo isso é parte de fazer o bem. Fazer o bem não é só uma característica específica, mas é a ideia de fazer tudo que Deus espera de nós, que nós obedeçamos a Ele, que nós sejamos luz e que nós possamos representá-lo aqui na terra. E isso pode ser feito de várias maneiras, dependendo do seu contexto, do momento em que você está, com quem você está, e você pode fazer o bem na vida dessas pessoas. Então pare e pense: como é que eu posso fazer o bem agora? Indo para o trabalho, indo para a escola. Como é que eu posso fazer o bem em casa? Como é que eu posso fazer o bem em qualquer situação, na igreja? Para mim mesmo. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Que Deus te dê forças e te ajude a fazer o bem para a honra e glória dele. Deus te abençoe.